Esse vídeo é para comentar de um ETF que eu comprei hoje mesmo e que ele ganha consistentemente acima da média do mercado. Eu sei que você pode ser uma pessoa um pouco mais inquieta, que queira de fato ganhar acima da média, ganhar acima do que os outros estão ganhando no mercado. Então, na realidade, existem ETFs para isso e é justamente para isso que eu fiz esse vídeo. Se você gosta desse conteúdo de ETF, dá um like para eu entender que isso é importante para você. Então, bora pro vídeo? E aí pessoal, tranquilo? Meu nome é Otávio Paranhos, aqui eu falo de renda variável na Bolsa de Valores, tanto no Brasil quanto no exterior, por longo prazo especialmente. Nesse vídeo eu quero falar para vocês um ETF que eu comprei hoje mesmo, que ele ganha consistentemente acima da média do mercado, de acordo com a maioria de todos os estudos acadêmicos feitos desde a década de 60 e 70, tá? Sem mais delongas, eu vou explicar para vocês qual é esse ETF. Esse ETF é o SLIV, tá? Que é o SPDR Spider S&P 600 Small Caps Value ETF. O que esse ETF investe, basicamente? Ele investe dentro do espectro das 600 empresas small caps, ou seja, empresas pequenas, no mercado acionário norte-americano. Ele investe naquelas de value, naquelas de valor, naquelas com preço relativo mais baixo, mais baratas. Eu vou explicar em detalhes agora para vocês como que se faz essa classificação e como que você pode eventualmente ou decidir por essa ou decidir por algum outro ETF, sempre analisando por que e no que ele investe. Mas antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês o SLIV em específico, tá? Ele é um fundo, como vocês podem ver aqui, que tem uma taxa de administração de 0,15%, um tamanho de 2,4 bilhão de dólares, uma negociação diária de 11 milhões de dólares e um pequeno spread, ou seja, a diferença entre a compra e a venda, de 0,07%. Você pode ver que, como ele é de value, ou seja, ele é barato, ele é de valor, o preço em relação ao valor patrimonial dele é baixo, é 1,31. Em geral, as empresas negociadas no mercado têm um preço sobre o valor patrimonial bem maior que isso, né? Eu acredito que nos Estados Unidos seja em torno de 2,5, 3. Ele carrega com ele 453 empresas dentro daquele espectro de 600 empresas do índice. É importante que você saiba diferenciar o índice do ETF. O índice são apenas as regras objetivas feitas por uma empresa. Nesse caso, a empresa é o S&P, ou seja, o Standard & Poor's, que é uma empresa tanto de classificação de risco como de constituição de índices, ou seja, ela cria diversas regras. Que outras empresas, nesse caso é a State Street, né, que é a Spider SPDR, ela usa o índice feito pelo S&P para constituir um ETF, ou seja, ela copia as regras que a outra empresa determinou e ela cria o fundo propriamente dito, ela cria o ETF, beleza? Aqui a gente vê como é a alocação desse ETF dentro dos 6 principais fatores já determinados pela academia que geram os retornos positivos ou negativos das empresas no longo prazo. Ou seja, a gente vê se o ETF ele é caro ou barato, se ele é grande ou pequeno, se ele tem tendência ou não tem tendência de crescimento, se ele tem empresas com qualidade ou não, se ele tem empresas que pagam mais dividendos e se tem empresas com maior ou menor volatilidade. A gente vê, de acordo com o próprio título do ETF, que ele investe em empresas de valor e pequenas. Por isso que aparece aqui, ó, low size, é extremamente acentuado, ó, overweight, ou seja, ele carrega fortemente empresas pequenas. Como você pode ver aqui, as empresas dentro desse ETF têm um tamanho médio de 1,69 bilhão de dólares. Isso é bem pequeno, tá, para o padrão americano. Em geral, as empresas lá têm tamanhos muito maiores, capitalizações de mercado maiores. E você pode ver também que na parte de value, ou seja, na parte de custo relativo, ele tem também um custo relativo barato em relação à média, que seria esse neutro. No caso, esse ETF ele não investe especificamente, de acordo com as regras objetivas, em nenhum desses outros fatores. Casualmente, coincidentemente, aqui ele tem empresas que não têm uma tendência de alta e particularmente não tem uma qualidade muito acentuada. Como a gente vai ver em outros casos, os fatores qualidade e valor se encontram na maioria das vezes opostos, ou seja, quando existe um, não existe o outro. Isso que a gente observa aqui. O valor aqui ele é positivo, ou seja, é barato, mas a qualidade é negativa, ou seja, tu pega empresas ruins. É natural isso, né? Os investidores eles sempre aceitam pagar mais por empresas melhores, por empresas com maior qualidade, com retornos maiores sobre o capital investido, com melhores balanços, etc. Aí você pode me perguntar, Otávio, por que você não investiu em outros ETFs, como por exemplo o IJS ou o VIOV? Muita gente fala deles. Como a gente pode ver, o IJS, ele é exatamente a mesma coisa, tá? É o S&P Small Cap 600 Value, ou seja, o mesmo índice da Standard & Poor's, só que é outra empresa, é a empresa da BlackRock, é a iShares, é a linha de ETFs da iShares. Ele é um pouco mais caro e é basicamente por isso que eu não investi nele.
a taxa de administração dele é de 0,25%. O outro ETF é o Viov, que é a mesma coisa, ele investe no mesmo índice, mas ele é feito pela Vanguard, que é uma outra empresa muito grande. Agora eles baixaram o preço para 0,15, antes ele era 0,20, é por isso que eu não tinha inicialmente investido nele. Mas de qualquer forma ele é menor, ele tem uma capitalização de mercado um pouco menor, então eu prefiro investir num ETF que já é um pouco mais consolidado, que já tem um track record, ou seja, já tem um passado bem mais contínuo, né? Ele existe desde o ano 2000. O Sleeve. E aqui a gente comparando os três ETFs, a gente pode ver que eles são muito parecidos, né? Eles têm praticamente mais de 96% de empresas iguais, certo? Tanto o Viov quanto o JS quanto o Sleeve têm empresas semelhantes. Por quê? Porque eles seguem basicamente o mesmo índice. Você pode ver que tem pequenas diferenças, porque o índice ele não compra todas as empresas, ele simplesmente segue as regras do índice. Quando a gente olha aqui o próprio site da State Street, ou seja, da empresa que criou esse ETF, aqui você vê com mais precisão o número de empresas que ele tem e você vê que não bate 100% com o índice, mas é algo muito parecido. No caso, o índice tem 452 empresas e esse ETF tem 455. O preço sobre o lucro dele está em 13,66, enquanto o índice está em 14,19. Tem sempre uma pequena diferença, mas no geral ele sempre segue à risca o índice. Você pode ver aqui também que, considerando o retorno, ou seja, quanto rendeu esse ETF desde a sua criação, teve sempre uma coincidência muito grande com o índice. O índice teve um rendimento de 10,13% ao ano em dólares desde 2000, que foi quando ele foi criado. O ETF teve um retorno de 10,60%, então você vê que ele foi inclusive um pouquinho melhor por ano do que o próprio índice que ele já seguia. Aqui a gente vê as empresas que ele investe, diferentemente do outro que eu havia comentado anteriormente, que eu havia comentado sobre o VT, sobre as grandes empresas mundiais. Esse aqui, como ele investe em empresas pequenas, de no máximo uma capitalização de mercado em torno de 2, 3 bilhões de dólares, que para eles são empresas pequenas, para a gente no Brasil aqui a gente provavelmente não conhece essas empresas. Você pode ver, ó, tem a empresa à vista, é a maior dele, tem a Old Nation Bank Corporation, SkyWest, etc. São empresas que aqui a gente não tem contato. Mas quando a gente olha aqui a parte dos setores, a gente sempre tem a comparação entre o índice, como o índice investe, e como o fundo investe. É sempre muito semelhante, certo? Na parte aqui ele investe 25% das empresas são financeiras, 15% são industriais, 12, 13% são empresas de consumo recorrente, 10% são de empresas de saúde e assim a gente segue. A gente pode ver também aqui em relação ao custo que isso significa quando você fica, por exemplo, 10 anos investido nele, né? Você pode ver que, considerando aquela taxa de administração baixíssima de 0,15% ao ano, em 10 anos você vai pagar 192 dólares de taxa de administração se você tivesse investido 10 mil dólares. Isso é praticamente menos de 2%, certo? Isso é baixíssimo, né? Quando a gente pensa que fundos de investimento no Brasil, previdências privadas, diversos fundos cobram 2% mais várias taxas por ano. Esse aqui não chega em 2% a cada 10 anos. Então é bem mais barato. E todo esse valor, essa diferença que não é cobrada, entra na sua rentabilidade. É importante salientar também que quem faz o índice não é a State Street, é a S&P. E aqui, para ver o que a S&P determina no índice, a gente tem que entrar no site dela. Quando a gente entra aqui, a gente vê exatamente como que ela cria esse índice. Primeiro, ela separou as empresas em duas categorias: empresas de valor e empresas de crescimento. As empresas de valor são as empresas que têm um preço baixo em relação ao valor patrimonial, lucros e vendas. E as empresas de crescimento são aquelas empresas que cresceram 3 anos seguidos os seus lucros, cresceram 3 anos seguidos as suas vendas e tiveram um crescimento positivo do seu preço nos últimos 12 meses. Como a gente vai ver abaixo, em geral as empresas de crescimento não batem totalmente com as empresas de valor, obviamente, porque as de crescimento os investidores aceitam pagar mais. Porque na realidade a gente precisa entender o quê? Que o valor de uma empresa é apenas uma história contada. Essa história pode ser muito bem contada, prevendo um futuro glorioso, ou pode ser uma história dramática, prevendo um futuro catastrófico.
Então, consequentemente, em uma situação a gente vai dar um preço alto, porque a gente vai achar que a empresa vai ter muitos lucros, e no sentido oposto a gente vai achar que ela não vai ter lucro, que ela pode ir em direção à bancarrota e consequentemente o valor dela vai ser inferior. Nesse caso do índice, ele estabelece justamente essa linha, esse critério entre valor e crescimento, e ele divide todas as empresas dentro do índice de empresas pequenas, ou seja, dentro das 600 empresas pequenas americanas, ele seleciona 3 níveis, ou seja, aqueles que têm o melhor indicador de valor, o indicador intermediário e o indicador de crescimento. Inclusive, existe outro ETF que investe só no setor de crescimento, que você pode investir nele. Explicando para você agora, então, por que eu estou escolhendo esse ETF de valor e não de crescimento. Eu estou escolhendo um ETF que não teve as suas empresas com crescimento nos lucros. Isso é uma coisa um pouco contraintuitiva, porque a maioria das pessoas pela internet por aí ficam falando que a gente tem que investir em empresas que crescem e tal. Mas na realidade, já foi comprovado desde 1970 e assim sucessivamente, desde 1990, com os diversos papers, com os artigos do Fama e do French, que empresas de valor costumam ganhar mais do que a média do mercado e costumam ganhar mais do que as empresas de crescimento. Por quê? Porque o mercado ele costuma exagerar, e como ele exagera para baixo como para cima, em geral o mercado exagera para baixo no preço das empresas de valor. O que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa está ruim, então o mercado coloca o preço lá embaixo, quando não deveria colocar tão baixo assim. Então, se você comprar as empresas de valor, esse preço tende a subir, ou seja, o mercado com o tempo tende a reconhecer que o valor da empresa é maior do que aquilo que se achava, que a empresa não é tão ruim, que a história ela foi mal contada demais, que a história não é tão ruim assim, e consequentemente a empresa ela acaba sendo mediana, então ela vale mais e o preço da ação sobe que você comprou. O contrário acontece com as empresas de crescimento, que contam histórias maravilhosas, mas no final das contas a empresa não cresce tanto. Isso acontece seguidamente quando tem bolhas e consequentemente o preço cai, porque a história não se concretiza. E é por isso que as empresas de valor costumam performar melhor. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, esse azul é o S&P 500, é aquele que todo mundo fala, basta comprar o índice, basta comprar as maiores 500 empresas americanas. Teve um retorno bem satisfatório desde o ano 2000, começando com 10 mil dólares, hoje você teria 35 mil dólares, mas você vê que ela ficou um bom tempo parada, certo? Apenas aqui, ó, em 2011, ela deixou de ficar nessa estabilidade e começou a crescer, e enquanto isso o Sleeve ele cresceu mais. Teve mais volatilidade com certeza, mas o rendimento foi maior, como você vê aqui. Por incrível que pareça, comprando empresas que não cresceram seus lucros, que não cresceram suas receitas e que não cresceram de preço nos últimos 12 meses. Como você pode ver também neste outro gráfico que mostra os últimos 10 anos, não é sempre que o fator valor prepondera, não é sempre que o fator valor ganha da média do mercado. Ele ganha no longo prazo, 20 anos para cima, mas ele não ganha sempre. Esses últimos 10 anos foram marcados recorrentemente por quê? Por empresas de internet que cresceram muito, empresas muito boas, como você já sabe que eu já tinha comentado antes, Facebook, Amazon, Microsoft e Apple, empresas que cresceram muito e levantaram a média do mercado para cima. Você sabe, obviamente, que as empresas de valor não abarcaram essas empresas de crescimento, porque elas estavam muito caras. Mas, pelos estudos acadêmicos desde 1960, essa não é a tendência. A tendência é que empresas de valor cresçam mais. Mas, obviamente, se elas crescessem sempre mais, todo mundo ia colocar o dinheiro lá e não ia funcionar. Então, precisa desses períodos de underperformance, ou seja, de performance abaixo da média, que nesse caso ela aconteceu abaixo da média, certo? Ela não ganhou nos últimos 10 anos da média do mercado, mas no longo prazo ela ganha. E é por isso que eu investi em Sleeve. Isso não é uma recomendação de compra, mas eu quero mostrar para você apenas de uma maneira educacional por que eu fiz essa escolha e por que eu acho que faz extremo sentido no longo prazo você investir em um ETF. Você não precisa ficar avaliando empresas individualmente. É importante que você entenda que se você investir em empresas individualmente, você tem que saber contar muito bem a sua história, certo? A história da empresa. Por quê? Porque se você contar uma história ruim, você vai perder dinheiro. Eu não estou dizendo para você comprar as empresas que têm histórias ruins. Isso se faz através de um ETF, porque na média funciona. Mas, individualmente, se você comprar 1, 2, 3, 4 empresas, é bem possível que o seu risco seja demasiado, a sua concentração seja demasiada, seja muito grande e você não tenha um bom resultado.
certo? Então é mais ou menos isso, pessoal, que eu queria passar para você. Se faz sentido isso que eu falei, esse estudo que eu mostrei para você, toda a avaliação que eu fiz em relação ao ETF, dê um like nesse vídeo, é muito importante para eu saber que você gosta disso. Se você não deu o like, eu vou achar que isso não é interessante, eu vou acabar não fazendo mais conteúdos desse tipo, beleza? Então é isso aí, me sigam também no Instagram, otavio.paranhos, lá eu consigo conversar melhor com as pessoas. E é isso aí, pessoal, a gente se fala. Abraço!